Salve, progressistas! Eu sou o Clayson. O trem tá doido, como se diz em Minas Gerais, porque eu sou mineiro, eu sou de Poços de Caldas. O pessoal fala assim, mas Poços de Caldas não é estado de São Paulo? Não, Poços de Caldas está na divisa, na divisa, está encostado com o estado de São Paulo, mas é Minas Gerais. 1 metro para frente é São Paulo, 1 metro para trás é nós, que é Minas Gerais. Para frente é Águas da Prata, São João da Boa Vista e tal, para cá Poços de Caldas. E aí o que ocorre? Inclusive Poços de Caldas é uma tristeza grande, né? Porque a política lá é um trem desastroso, porque 70% da cidade, 69, pedrada votaram no Bolsonaro. Todo bolsomínio, né? É muita gente bolsomínio lá. Eu acho que esse ano vai ser menor a quantidade de número de eleitores que vão votar em Bolsonaro em Poços de Caldas. Porque nós estamos fazendo a nossa parte também. Esperamos que dê resultado. Esperamos. O que está acontecendo com relação ao Bolsonaro nessa visita que ele quer fazer à Inglaterra? Ele gravou um vídeo hoje, conversando lá no cercadinho, né? No curralzinho, com o seu gado, e ele explica o que ele vai fazer no final de semana. Ele vai participar do enterro, né? Do funeral da Rainha Elizabeth, e depois ele vai para a ONU. Vamos ver esse trecho desse vídeo. No sábado está tudo programado. Que eu vou estar lá, daí o avião parte daqui, o avião maior, me pega lá e vou para Londres. À noitinha eu embarco para o Reino Unido. A despedida da Rainha Elizabeth lá. E daí na segunda noite eu vou para os Estados Unidos para a abertura da ONU. Presidente. Daí na terça, meia-noite, pretendo estar chegando aqui. Então tá aí, ele tá explicando o que ele vai fazer. E o povo da campanha do Bolsonaro tá com o cabelo em pé, pelo menos quem tem cabelo, né? Quem não tem, arrepia o cabelo do sovaco, entendeu? Por quê? Porque sabe que pode dar problema. Pode dar problema. Nós vamos falar sobre os possíveis problemas, mas já tava esquecendo, né? Tem que lembrar você do nosso like. Esse like é importante porque outras pessoas acompanham o nosso canal. Nós atingimos 335 mil, estamos caminhando para 336 mil inscritos. A sua inscrição é fundamental, é muito importante para o nosso trabalho. Se não é a primeira vez que você está aqui, pronto, esse é o momento. Você não concorda? Eu concordo. Você concorda? Esse é o momento de você se inscrever. Se inscreva no canal. Dê essa força para os canais independentes. Enquanto a gente está falando aqui, tem o nosso Pix aqui. É a oportunidade de você ajudar canais independentes. Canais progressistas precisam ser ajudados pelos progressistas, certo? Principalmente porque não tem, né? Não tem essas forças desses empresários aí que joga dinheiro. No nosso caso aqui, a gente precisa da sua ajuda, a ajuda das pessoas que acompanham o nosso trabalho. Por isso que a gente está todos os dias aqui trabalhando para você. Muitas pessoas não sabem, mas o Bolsonaro já conversou com o Charles. Sim, ele conversou com o Charles no momento em que, obviamente, o príncipe era príncipe, né? Era o príncipe Charles. Agora ele é rei. Nessa primeira conversa que o Bolsonaro teve com o Charles, foi uma conversa de cerca de 30 minutos, mas o Charles já colocou ali a preocupação dele. Ele tem uma preocupação com a questão do meio ambiente, que é algo que é uma pauta do Charles, né? O então príncipe Charles tinha realmente essa preocupação. E aí ele colocou para o Bolsonaro as questões ligadas à Amazônia. Como você bem sabe, essa questão do meio ambiente é uma tragédia para o governo Bolsonaro. Principalmente porque ele teve um dos piores ministros da história desde quando essa ideia de meio ambiente surgiu, que nem sempre foi uma coisa muito recorrente, especialmente no mundo, mas aqui no Brasil então nem se diz. Aí ele nem ia ter um Ministério do Meio Ambiente, mas ele resolve trazer esse Salles, que é um sujeito que a gente sabe, envolvido aí, a suspeita de envolvimento com essa, né, tráfico de... Cara, eu fico imaginando o seguinte, um ministro do Meio Ambiente suspeito de tráfico de madeira ilegal, né? Madeira ilegal. Quer dizer, não é só o tráfico, é ainda a extração ilegal da madeira.
uma coisa assim absurda. Se você tiver interesse em saber mais detalhes, nós temos vídeos aqui falando, nós temos o delegado, né? A gente fala sobre o delegado também, o delegado Saraiva, que trata sobre esse assunto. E aí foi naquela conversa ali, um tanto quanto informal, o Bolsonaro conversou com o Charles. Então tem essa situação. Agora, recentemente, em decorrência do 7 de setembro, houve também uma palavra, né, oficial, por intermédio de um documento, que a então rainha Elizabeth, ainda viva, mandou uma mensagem em relação ao bicentenário da independência do Brasil e tudo mais. E agora temos uma outra questão. O Bolsonaro, em uma situação anterior, ele ignorou o Charles. Isso aconteceu na reunião do G20, em outubro do ano passado. Todos os líderes conversando com outros líderes, obviamente, para ter aquelas relações, né, negócios, as relações chamadas relações bilaterais, fazer negócio, né, em termos gerais. E aí o que aconteceu? O Bolsonaro, ele aproveitou essa visita que ele fez ao G20 para não ficar no G20. Foi ignorado, começou a conversar lá com gente lá do staff, os garçons que estavam servindo lá as coisas. Tudo bem, né, cara? Ok conversar com os garçons, mas você está numa reunião com vários líderes em que todos os líderes estão conversando ali para negócios bilaterais e o Bolsonaro foi literalmente ignorado. E aí no momento em que o Charles, o então príncipe Charles, ele foi se referir, né, foi fazer uma reunião com todos os líderes lá, os chefes de Estado, o que o Bolsonaro fez? Ele simplesmente esnobou o Charles. Ele não participou da reunião. Ele foi passear nas ruas de Roma, literalmente isso, passear. Ele deixou de cumprir os compromissos que ele tinha lá para passear em Roma e foi fazer aquelas visitas. Nessa reunião do G20 foi desastroso, um problema atrás do outro. Ele foi até uma cidade em que ele foi homenageado, mas na verdade tinha lá um grupo enorme de pessoas para fazer manifestações contra ele. Teve gente, a prefeitura foi fazendo uma homenagem a ele. O pessoal chegou lá em protesto e colocou a porta da prefeitura cheia de esterco. Nós falamos sobre isso aqui, mas o que acontece? Tinha uma manifestação e a manifestação o pessoal estava realmente pistolaço da vida e o YouTube ele proibiu as imagens da manifestação, infelizmente. Que acontece isso, né? Eles ficaram assim porque o pessoal estava bravo com o Bolsonaro. Então, já teve esse problema do Bolsonaro com o Charles, esnobou o Charles no G20, na reunião do G20, um ano passado. Já teve gafes também, né? O Bolsonaro se referiu à Rainha Elizabeth sem utilizar o tratamento, né? Que seria Sua Majestade. Aí ele se refere a ela como rainha. Então, assim, ele sequer sabia usar o protocolo. Bolsonaro, bem ou mal, um chefe de Estado, ele deveria se referir à Rainha Elizabeth como Sua Majestade, e ele não tratou ela dessa forma. Uma gafe, né? Mas aí a gente considera ok, né? Principalmente se tratando de Bolsonaro. Mas como é um representante do nosso país, é uma vergonha internacional. E agora as pessoas estão preocupadas, mas muito preocupadas, com o que pode acontecer com o Bolsonaro nesse funeral da Elizabeth. A internet não perdoa, né? Eles falam, por exemplo, sobre o Bolsonaro treinando o discurso que ele vai fazer no funeral. Cara, quem fala de... Eu não sou coveiro, tá vendo? Presidente, mais uma coisa. Não sou coveiro. Tá? E se tratando de Bolsonaro, a gente não pode esperar tudo. Tem mais um trecho aí da internet falando sobre o Bolsonaro treinando o discurso no funeral da rainha. Chega de frescura, de mimimi. Esse povo não perdoa, né? São falas lamentáveis que o Bolsonaro disse no âmbito da Covid, triste, complicada, que o brasileiro, você sabe como é, já faz virar piada, né? Agora a gente percebe que existe realmente a necessidade do Bolsonaro se comportar muito. Então já há uma conversa interna entre os apoiadores de Bolsonaro, dizer, olha, cara, você tá indo no momento crucial da campanha eleitoral, nós estamos há 20 dias, daqui a pouco, né, quando o Bolsonaro estiver lá, vão ser aí cerca de 2 semanas. Então, cara, não cometa nenhuma loucura. De preferência, se puder, fique quieto. Vá lá,
cumpra o protocolo. Você quer levar a Michele, leve a Michele, exiba aí a sua bela senhora, mas por favor, procure não falar muito, procure não chamar atenção. Na verdade, os olhos do mundo vão estar voltados para a cerimônia do funeral em si e também para a presença de muitos outros líderes. Provavelmente quase todos os líderes do mundo estarão presentes, pelo menos os principais. E aí, obviamente, o Brasil e Bolsonaro, que já é um tanto quanto ignorado pela mídia internacional, talvez ele nem chame tanto atenção. Ele vai chamar a atenção dos jornalistas brasileiros. Alguns londrinos, né? Alguns podem dizer, tá aqui o presidente do Brasil e tal. Mas os jornalistas brasileiros vão ficar muito atentos no comportamento do Bolsonaro. Então tá todo mundo muito preocupado. Não só com relação ao funeral, como o que vai acontecer na ONU. O Bolsonaro não abre a ONU, ele é apenas o primeiro a falar. A abertura oficial desse evento da ONU é feita anteriormente. Mas ainda também existe essa preocupação. Será que Bolsonaro vai ser Bolsonaro também na ONU? Se ele for Bolsonaro tanto no velório da Rainha Elizabeth quanto na ONU, é só ele que tem a perder com isso. Por isso que os apoiadores falam, olha cara, se segura, por favor, não fala besteira, não atrapalhe aquilo que até duras penas está sendo arrumado aqui e ali. Né? Os apoiadores arrumaram essa situação toda envolvendo esse dinheiro que foi aí, bilhões, né, que foram colocados aí para o brasileiro, para tentar ajudar a campanha dele. Deu certo, mas não deu muito certo. Mas tem ido lá e agora é o momento de segurar a onda para tentar levar para o segundo turno. A preocupação dos bolsonaristas é levar para o segundo turno, porque essa situação de uma eleição que pode se resolver no primeiro turno ainda é um fantasma à porta dos bolsonaristas. Eu quero que você diga para mim o seguinte, você acha que o Bolsonaro pode cometer gafes? Você acha que pode acontecer algo sério, algo que pode comprometer mais ainda a imagem do nosso país lá fora? Coloque seu comentário aqui. Seu comentário é sempre muito importante para o nosso trabalho. A gente procura ler todos os comentários aqui. E não se esqueça, hein? Você que chega até o final do vídeo, a gente precisa que você dê o like. A gente precisa que você se inscreva no canal. O seu like e a sua inscrição são fundamentais para o nosso trabalho. A gente também pede para as pessoas que chegam até o final para que nos ajude por intermédio do nosso Apoia-se. A gente tem pessoas que sempre, todos os meses, nos ajudam. O valor é muito reduzido, R$8. E a gente vai fazer um sorteio. Ih, caramba, eu falo no próximo vídeo como é que vai ser. Pensei que estava aqui e me enganei. Mas a gente vai trabalhar com o Apoia-se, vai ser bem legal. E eu peço para você, se você puder, só se você puder, né? E se você quiser, uma doação pelo Pix, qualquer valor, tá? Para ajudar para que o nosso trabalho continue. Você é o responsável para que a gente esteja todos os dias aqui gravando. Então, uma doação pelo Pix, se você puder e se você quiser. Grande abraço, boa semana. A gente volta na próxima.